Manandamoy. No coração do amor. Terceira parte. Outubro de 2015. Antes que escutemos a próxima questão, eu tenho a dizer-lhes, para aqueles que escutarão, aqueles que lerão nossas entrevistas no coração do amor, tentem respeitar a mesma digestão da questão e da resposta, e não ler tudo com avidez ou escutar com avidez o que nós dissemos, mas, bem mais, deixar penetrá-los, sem interferir, porque aí estará o milagre e não na compreensão de suas questões ou de minhas respostas. Escutemos a questão que segue. Questão: em que o estado de graça é diferente da ação de graça? Havia sido explicado, por diferentes vozes, há numerosos anos, a diferença entre a ação de graça e a ação/reação. A ação/reação é a constante nesse mundo. Ela compreende, igualmente, as leis psicológicas, as leis sociais, as leis morais como as leis espirituais desse mundo, através do karma, por exemplo, mas não unicamente. Então, já foi necessário evoluir da ação/reação, que lhes parecia, para alguns, inevitável, mesmo ao nível da alma, ao nível da causalidade, e chegar à ação de graça. A ação de graça é deixar apagar-se de si mesmo a ação/reação, quer ela concirna o plano psicológico ou o plano espiritual, nomeado reencarnação. Porque o que se reencarna será, sempre, apenas a parte limitada de seu ser, ou seja, a alma e, em caso algum, o espírito, é claro. Então, pode-se dizer, também, que a ação de graça foi uma preliminar ao estado de graça. A ação de graça é o que lhes dá a ver, eu diria, a futilidade da ação/reação. A ação de graça desvenda-se, é claro, a partir do instante em que você mesmo vive a alegria, a partir do instante em que as vibrações percorrem uma de suas coroas ou, ainda, a onda de vida ou o canal mariano. Aí, há a possibilidade, por momentos, por lufadas, eu diria, de escapar dos condicionamentos e das leis desse mundo pela ação de graça. E depois, agora, já há algum tempo, nós lhes falamos de estado de graça e não mais de ação de graça, porque a ação de graça corresponde a uma ação nesse mundo, que você recebe ou que você dá. O estado de graça nada tem a ver com esse mundo. O que quer que ele viva, o que quer que ele diga, isso leva você, diretamente, a Shantinilaya, a morada de paz suprema, na qual nada mais pode afetá-lo. Você está totalmente presente, mas não mais na pessoa, mesmo se a pessoa esteja aí, mas você está plenamente presente à vida, porque você se tornou a vida. Então, naquele momento, há estado de graça e não mais ação de graça. A ação de graça nasce ao nível, eu diria, da pessoa ou da alma. O estado de graça nasce no espírito e pelo espírito, e em nenhum outro lugar. E o espírito é perfeito, de toda a eternidade. Então, ao manifestar o espírito nesse mundo, você não está mais na ação de graça, mas no estado de graça. Isso se traduz pelo contentamento, os samadhis mais extremos, a capacidade para não mais ser afetado, de maneira alguma, mesmo pela fisiologia desse corpo. Assim, portanto, a ação de graça inscreve-o, ainda e apesar de tudo, na realidade desse mundo. O estado de graça mostra-lhe a ilusão desse mundo, na totalidade. Não por cogitação, não por experiência, mas pela realidade da consciência final. É claro, a ação de graça é uma forma de validação para a pessoa ou para a alma, que pode provocar, ela sozinha, o basculamento da alma e a reversão da alma para o espírito. Enquanto o estado de graça não depende de qualquer ação, nem da ação/reação, nem de uma ação para a graça. É um estado natural e espontâneo daquele que é liberado, qualquer que seja seu estado na pessoa, quer ele durma, quer ele fale ou que esteja morrendo. Não há diferença alguma.
Há, portanto, realmente, naquele momento, primazia do espírito, não negligência do corpo, não negligência da pessoa, mas desaparecimento, real e concreto, de toda a interação nesse mundo, quer seja na ação/reação ou na ação de graça. Não há mais polaridade de alma voltada para a matéria, há uma alma dissolvida ou em vias de dissolução total na alegria do espírito, na verdade do amor que nada tem a ver, como você sabe, com as circunstâncias desse mundo e, mesmo, com os ciclos desse mundo. Mesmo se, efetivamente, esse ciclo que vocês vivem deles uma oportunidade, a nenhuma outra similar, de ser liberado de si mesmo como pessoa, ser liberado das leis desse mundo, ser libertado de toda a noção de reencarnação ou de crer em qualquer preeminência da alma ou que uma alma seja algo a melhorar. O Espírito é perfeito, de toda a eternidade. Se ele se revela em você, como você quer que a imperfeição manifeste-se ainda? Ou você é o Espírito, ou você está inscrito a lures que não no Espírito. Isso não é você que decide. São as circunstâncias do que você é que fazem com que as coisas desenrolem-se, independentemente de qualquer vontade, independentemente de qualquer ação, independentemente de qualquer desejo ou de qualquer cognição. Apreenda bem a diferença que há nas palavras que eu acabo de pronunciar, porque é essencial. Mas, eu repito, não veja, aí, uma noção de objetivo a atingir e não culpe, tampouco, se você vive, plenamente, as memórias da alma, as memórias kármicas e que lhe parece estar apegado às circunstâncias desse mundo. E, simplesmente, que, de momento, e, mesmo após o apelo de Maria, você tem necessidade, como alma, de experimentar, ainda e sempre, a consciência em manifestação, em outras formas, em outros lugares e de modo livre. O que se nomeia o Jnani, aquele que vive na infinita presença, permanentemente, e, portanto, no estado de graça, nada tem a ver com qualquer experiência da consciência, porque ele encontrou, real e concretamente, o que ele é, e não o que ele crê que é, através da alma, através da pessoa. Ele não tem necessidade no espírito, ele não tem vontade no espírito, há apenas o amor e a alegria, e é tudo. Silêncio. Escutemos a próxima questão. Questão. Por vezes, as portas do corpo estão muito sensíveis ou, mesmo, dolorosas. Por quê? Bem amado, quando as portas ativam-se, não há, unicamente, a vibração que passa por ali, a luz supramental. Há, também, e, sobretudo, lembre-se, o reencontro entre o efêmero e o eterno nesses pontos precisos e, em alguns casos, dor viva e nitidamente localizada no corpo, porque eles se tornam dolorosos. Essas portas foram-lhes nomeadas. Elas têm funções, eu havia desenvolvido algumas delas. Então, se você sente algumas portas, isso traduz o trabalho e a alquimia que se realizam nessas portas, que são lugares de reencontro entre o efêmero e o eterno, o que permite a realização, nesse mundo, do corpo de existência. Então, os sentires são, eu diria, o marcador desse reencontro, mesmo se ele possa, por vezes, existir além dos mecanismos dolorosos, ataques reais, ligados às portas, qualquer que seja a natureza delas. Tanto em um caso como no outro, isso nada muda. O que se traduz, naquele momento, é apenas a manifestação, ao mesmo tempo, de uma resistência e, ao mesmo tempo, de uma solução. Ambas são conjuntas. Porque, a partir do instante em que a luz adamantina ressoa ao nível das portas, o efêmero comandado por esses centros de energia desaparece. Esse desaparecimento pode fazer-se pela transcendência e a alegria, como fazer-se, diretamente, ao nível do corpo e, portanto, traduzir-se por dores ou, mesmo, ataques orgânicos ligados a essas próprias portas, mas pelo afluxo da luz.
A luz não faz qualquer diferença entre o que se desenrola, nesse nível, por uma eliminação, uma transcendência direta ou, ainda, pelo que vocês poderiam nomear uma cristalização, que é, ela também, uma eliminação. Para o espírito, o corpo é respeitado, mas ele é visto como o que ele é, algo que é, de qualquer modo, perecível. Então, é claro, conforme a porta que está dolorosa ou sensível, isso traduzirá, diretamente, o nível da alquimia que se desenrola em você, entre o eterno e o efêmero. Há apenas que observar, atravessá-lo, como lhe foi dito, porque, lembre-se de que o que se desenrola como dores, como sensações concerne, em definitivo, apenas ao corpo e ao efêmero, mesmo se seja um marcador, para esse corpo e, mesmo, para a alma, da alquimia que está em curso. Mas vocês não são, tampouco, essa alquimia que se desenrola. Vocês são a joia da eternidade, a joia do amor, que não leva em conta qualquer vibração, qualquer consciência, qualquer que seja, mesmo a mais livre e a mais vasta. No processo da reversão da alma, por exemplo, ou de liberação da alma há, efetivamente, dores muito fortes na porta correspondente à minha estrela AL. Vocês sabem, esse ponto é o chakra de enraizamento da alma. Então, se a alma está revertida e dirige-se para o espírito, há dor, há sofrimento, há incômodo. Mas esse incômodo, essa dor, esse sofrimento e, mesmo, a eventual doença que pode sobrevir, nada mais é do que a resolução de todos os conflitos. Se isso se desenrola em pontos diferentes, e nós não vamos revisá-los, uns após os outros, mas saibam, simplesmente, que é essa função, esse arquétipo que está sendo transmutado e passando a liberdade concernente aos engramas presentes nesse nível. Ao nível do que é nomeada a porta-visão ou chakra do fígado, há, é claro, as emoções, que são metabolizadas pelo fígado. Os sonhos, também, aliás, em parte, uma vez que nós falamos deles anteriormente. Assim, portanto, a ação da luz, nesse nível, quaisquer que sejam a percepção e os incômodos, ou as felicidades, nada mais é do que o que os conduz à eternidade, de maneira confiável e definitiva. É claro, a pessoa vai tentar apreender-se desses processos dolorosos para tranquilizar-se, a ela mesma ou, então, a própria alma procura tranquilizar-se em relação a isso. Mas, em todo caso, algumas portas e, mesmo, as portas das costas fazem apenas traduzir não suas resistências ou suas insuficiências, mas, sim, a penetração maior da luz nesse nível. Isso não quer dizer que haja uma dificuldade a encontrar nesse nível, bem ao contrário. É uma incitação para ir para a alegria, desprovida de qualquer causa, para manter o estado de graça, para manter a paz, a serenidade, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida ou desse mundo. Silêncio. Escutemos, juntos, a questão que segue. Questão: quando eu examino o que acontece ao nível de meu peito e de meu coração, eu distingo diferenças. Chakra, coroa, fogo, vibração, triângulo. Por quê? Bem amado, isso lhe mostra, simplesmente, as diferentes camadas que o levam à joia, e que se manifestam conforme os seus humores, conforme o que se produz na terra ou no céu, no sol, também, e em função, também, de seu ambiente. Então, por vezes é, simplesmente, o chakra do coração, por vezes, é o coração ascensional, por vezes, é o triângulo que foi a nova Eucaristia e, por vezes, ainda, há o que foi nomeado de hexaedro tetraques do coração. Tudo isso são apenas extratos que o conduzem, efetivamente, assim que você o tem identificado, a manter você à vontade na infinita presença ou na última presença sem, contudo, ali parar, e que lhe dá o livre acesso ao que você é, ou seja, o absoluto. Assim, portanto, existem vários extratos e várias camadas que correspondem, cada uma, eu diria, a um nível específico de manifestação do coração.
Sentir o chakra do coração é, simplesmente, o que eu nomearia o coração etéreo, que nada tem a ver com o verdadeiro coração, é claro. Quando nós falamos do coração, há, é claro, várias acepções possíveis, e cada um vai traduzi-lo em função de sua própria vivência. Então, é claro, há o que foi nomeada a coroa radiante do coração, que corresponde, de algum modo, à periferia, muito mais expandida do que o chakra do coração, e que vem ligar, diretamente, o amor pessoal e o amor impessoal. Há a percepção do triângulo da nova Eucaristia, que assinala, naquele momento, que sua alma, o que quer que ela tenha se tornado ou que ela continue, ainda, ou que ela tenha desaparecido, foi contatada pelo Espírito Santo, pela descida da luz que vem, eu os lembro, de Sírius, já há mais de uma geração. Há, também, o hexaedro tetraques, que lhe dá acesso à estrutura do corpo de existência. Tudo isso, portanto, refere a um nível de funcionamento, mas, para ver os diferentes níveis, é preciso ser capaz de manter, sem o querer, é claro, a infinita presença, que dá acesso a todos os possíveis. E, simplesmente, quando você atravessa algumas camadas de sua própria existência nesse mundo, e conforme o que você atravessa como camada, manifestam-se aspectos do que é nomeado o coração. Todos esses aspectos são função apenas do comprimento da onda, se posso dizer, que é experimentada naquele momento. Mas tudo isso, você sabe e duvida, pela joia, tudo isso é sustentado pela alegria do amor, o amor da alegria, que nada tem a ver com qualquer pessoa ou, mesmo, com qualquer mundo. Contudo, ao explorar e viver nesse mundo e em mundos sutis, você percebe, por si mesmo, que há diferenças significativas, conforme o que vibra, conforme o que é percebido e conforme o que você sente. Eu lembro de que, a partir do instante em que a infinita presença esteja estabelecida, mesmo se haja a percepção dos possíveis, tudo se apaga na tela da consciência para penetrar, enfim, sua morada de eternidade, na qual não há mais questão de qualquer coração que seja, de qualquer pessoa que seja, de qualquer vibração que seja. O que não impede, no momento das idas e vindas nessa encarnação, de experimentar os diferentes aspectos vibratórios e as diferentes consciências que correspondem a esses diferentes aspectos vibratórios. Pode-se dizer, em resumo, que há, primeiramente, e isso não é indispensável para cada uma das etapas, mas, esquematizando, isso lhe daria. Há, primeiramente, o impulso do coração, que é mais ligado à compaixão e ao carisma e que não se traduz, necessariamente, por aspectos energéticos, mas, por vezes, por um desprendimento do coração, um sentimento de vazio ou de pleno ao nível do peito, uma mudança do ritmo cardíaco. Vocês conhecem tudo isso. É um dado momento, quando a emoção é muito importante e o mental muito potente, mesmo claro, a vibração do chakra do coração pode aparecer. Nada a ver, na amplitude e na superfície, no espaço que é chamado o coração ascensional ou a coroa radiante. Há, em seguida, além do coração energético, há, efetivamente, os pontos sensíveis ao nível da nova Eucaristia. Isso se produz quando a alma é tocada pela luz. Há, em seguida, os mecanismos diretamente ligados à ascensão. A coroa radiante do coração, o coração ascensional, o fogo do coração, mesmo se esse fogo do coração possa ser de natureza vital ou vibral. Mas as consequências, é claro, não são as mesmas. Mas, a um dado momento, mesmo o que é percebido no coração, mesmo em sua parte mais elevada vibratoriamente, quer vocês nomeiem o fogo do coração, a coroa radiante do coração ou o coração ascensional, apaga-se, ele também. Os veículos intermediários não são mais necessários, vocês saíram da ilusão, inteiramente, mesmo se ela possa, ainda, manifestar-se através da diferente percepção do hexaedro tetraques, da nova trindade, da coroa radiante ou, mesmo, do chakra do coração.
mas vocês sabem que vocês nada são, naquele momento, de tudo isso, e isso se produz, simplesmente, como um marcador de seus diferentes movimentos entre o eterno e o efêmero. O comandante falou-lhes, há mais de um ano, da resposta do coração e de suas diferentes potencialidades. Isso concernirá, sempre, a pessoa, mas, agora, quando a joia é encontrada, descoberta e manifestada, há apenas o amor. Não há, mesmo, mais necessidade do que vocês nomeiam supramental ou vibração da consciência, porque amor, em definitivo, está além de toda consciência manifestada, mesmo se ela esteja presente em cada mundo. Vocês encontram, naquele momento, realmente, a essência do que vocês são, e todo o resto participa apenas do efêmero que vocês realizam com a mesma graça, quaisquer que sejam os eventos. Silêncio. Escutemos, se quiserem, a próxima questão. Questão: você pode desenvolver sobre as diferenças entre o fogo do ego e o fogo do amor? O fogo do ego puxa tudo para si, para suas próprias experiências, para seus próprios papéis, para suas próprias funções, ao nível, é claro, espiritual, que são acreditadas como algo de real. O fogo do amor nada tem a ver com os jogos afetivos, relacionais. Eles são vívidos com a mesma graça e, sobretudo, sem o menor interesse, mesmo se seja real para aquele que o vive. O fogo do amor libera-os de todos os fogos. O fogo do ego reforça-os nos jogos de papéis, nos funcionamentos nesse mundo ou nas projeções da alma através de um futuro, qualquer que seja. O fogo do amor não é concernido por qualquer futuro, ele é o que é e o que vocês são. O fogo do ego vai levá-los a recair na dualidade, a ver o bem, a ver o mal, a ver o inimigo, a ver o amigo. Aquele que está no fogo do amor não tem amigo nem inimigo, porque ele vê, em ambos, a mesma coisa, o que ele é. O fogo do ego tem necessidade de apropriar-se, tem necessidade de mostrar o que ele crê ser. O fogo do amor não tem, de modo algum, necessidade desses jogos, ele é o amor. Ele não tem necessidade de dirigir, de controlar o que quer que seja em sua vida, como na do outro, ele deixa manifestar-se, simplesmente, esse amor. E esse amor pode, por vezes, efetivamente, reencontrar resistências. Então, isso pode ir contra a pessoa, ferir a pessoa que você ainda é. No caso do fogo do ego haverá, sempre, reações, justificações, necessidades de explicar, necessidades de confrontar, necessidades de provar-se, ao outro, sobretudo, e a si mesmo, que se está na verdade. O fogo do amor não se coloca, mesmo, a questão da verdade. Ele não se coloca a questão da pessoa. Ele não se coloca a questão do que é vivido ao nível das vibrações. Ele é, realmente, o amor. O fogo do amor dissolve o fogo do ego. O fogo do amor é o estado de graça. O fogo do ego afasta-os da graça e leva-os, sem parar, a justificar-se, sem parar, a explicar, sem parar, a confrontar o bem e o mal em si, sobretudo, no outro, se possível. Enquanto o fogo do amor não joga qualquer jogo e, sobretudo, não esse jogo. O fogo do amor basta-se a ele mesmo, ele não provoca nem justificação nem necessidade de palavra nem necessidade de demonstrar, ele é, simplesmente. O fogo do amor estará, sempre, em movimento. Ele estará, sempre, na liberdade do movimento. O fogo do ego não estará no movimento, mas na agitação. Ele fará o que o comandante havia chamado de tournicoti tournicota, um dia uma coisa, outro dia outra coisa. O fogo do amor atravessa uma experiência, qualquer que seja, sem procurar orientá-las ou dirigi-las em função de uma proteção ou de uma necessidade de justificação. O fogo do amor é livre de qualquer apego nesse mundo. O fogo do amor em nada crê, nada espera, nada teme. Ele é, sobretudo, a manifestação do absoluto.
Ele não está mais focado na vibração, ele não está mais focado na elevação da consciência, ele transcendeu todos os jogos, pela instalação da verdade. O fogo do ego está em perpétua busca, ele está em perpétua representação. O fogo do amor nada tem a representar nem a apresentar, ele é o que ele é e não depende de qualquer circunstância nem de qualquer situação. Ele é equânime. Ele é o mesmo em face da alegria, em face do sofrimento, em face da morte como em face da vida, tanto de si como do outro. É claro, as consequências não são as mesmas. No fogo do ego há desperdício do amor. No fogo do amor há crescimento do amor, sempre mais vasto, sempre maior, sempre mais ínfimo nesse mundo, na apresentação da pessoa. O fogo do ego reforça a pessoa e reforça a alma na necessidade de mostrar e demonstrar-se nesse mundo. O fogo do amor os faz desaparecer, inteiramente, a esse mundo, como eu manifestei, em minha vida. Vejam, não é, absolutamente, a mesma consequência. No fogo do ego há uma pessoa que gesticula, que reivindica um papel, uma função, atributos. No fogo do amor nada há de tudo isso. A inocência e a simplicidade do amor, mesmo se a pessoa, ainda presente, tem a necessidade de dirigir, por exemplo, em suas funções familiares ou profissionais, mas isso é, verdadeiramente, sem importância, porque o fogo do amor toma todo o lugar, mesmo no que é necessário dirigir. É assim que se instala não, simplesmente, a fluidez da unidade, mas, realmente, a fluidez do amor. Isso vocês veem em suas próprias vidas, conforme o que se desenrola, e na vida de suas irmãs e irmãos que vocês reencontram. Há agitação. Há movimento que parte em todos os sentidos ou há essa estabilidade inabalável do amor, que nada pode afetar. Silêncio. Acolhamos, juntos, a questão que segue. Questão: por que se desaparece, quando se apresenta um estado de amor total e incondicionado? Eu já respondi, em parte, a essa questão, através do que eu disse, desde que começamos, mas vou prosseguir as explicações. Quando o amor incondicionado está aí, vocês estão, efetivamente, animados e em êxtase. Vocês vivem a verdadeira morte do ego, da pessoa, mesmo se a pessoa permaneça na vida. Então, naquele momento, nada há de melhor a ser do que desaparecer para a ilusão, inteiramente. Como eu exprimi, é no retorno que a mudança é importante. Aquele que desaparece no sono não puxará, jamais, com ele, a alegria, a paz e o amor. Aquele que desapareceu no absoluto, pelo amor incondicionado, volta ainda mais repleto de alegria e de amor, quer seja para seus irmãos e irmãs, para esse mundo e para a vida, quaisquer que sejam as ilusões que estejam presentes e qualquer que seja o ciclo que vocês atravessem. Então, o amor incondicionado sim, faz você desaparecer. Não há qualquer razão para permanecer o que quer que seja de você quando o amor incondicionado tomar todo o lugar e todo o espaço possível de sua consciência. Não há, aliás, mais consciência, vocês sabem, ela foi nomeada a consciência. A consciência é apenas a manifestação de alguma coisa, enquanto o absoluto não é, jamais, manifestado. Ele é a certeza e a verdade do que você é. Ele não tem necessidade de prova, ele não tem necessidade de justificação, ele não tem necessidade de ser controlado pela pessoa, nem vivência, mesmo, pela pessoa. Ele não poderá, jamais, vivê-lo nem aproximar-se dele, porque é aquele que se exprime a partir do absoluto. Não exprime o ponto de vista de uma pessoa ou de uma alma, nem mesmo suas experiências. Ele exprime, simplesmente, a realidade do amor, a propósito do que quer que seja evocado nas palavras e nos discursos.
Ao mesmo amor que emana, quer seja em uma raiva, quer seja em uma tristeza que passa, quer seja em uma explicação do que quer que seja concernente, tanto ao que vocês nomeiam o espírito ou, ainda, mesmo, o funcionamento desse mundo no qual vocês estão. Então sim, o amor incondicionado os faz desaparecer. Dado que não há mais condições, que nada a provar, você não tem mais razão alguma para estar inscrito na ilusão e, é claro, é preciso deixar o corpo viver sua vida. Não é questão de pôr fim à vida, mesmo na ilusão, por si mesmo e em si mesmo, mas o que você puxa é profundamente diferente, quer você tenha consciência disso ou não. Ao viver o absoluto, quando do desaparecimento, mesmo se você, estritamente, nada tenha puxado ao nível da vivência desse momento, que dura 1 minuto ou milhares de horas seguidas, você fica profundamente diferente. Através do que é visto, através, mesmo, das vibrações que voltam, naquele momento, e, sobretudo, ao nível do desenrolar de sua vida, em todos os seus aspectos. Você, ao mesmo tempo, tocado por tudo, mas, ao mesmo tempo, atingido por nada. É bem mais do que a indiferença, é bem mais do que a negação ou a recusa da realidade, é a verdadeira transcendência da realidade, sobretudo, da ilusão desse mundo. Silêncio. Escutemos a questão que vem. Questão. Fiquei desacreditada junto aos meus filhos em 2012, depois, observei o silêncio sobre os eventos a vir. Gostaria, no entanto, de preveni-los por uma carta a ser aberta apenas no momento em que os sons do céu e da terra fizerem-se ouvir. Isso é útil. Bem amada, para a pessoa, isso é útil, tanto para você como para o outro que está no outro extremo. Mas, em definitivo, você não tem que se inquietar, porque é aquele que ouvir os sons, e é o caso para todo mundo, naquele momento, não poderá duvidar, em instante algum, que há uma mudança de paradigma, qualquer que seja a raiva. Nós não estaremos mais, naquele momento, em situações de negação, mas em situações de raiva e de confrontação, que serão apenas o resultado, para cada um, da possibilidade de estar no coração ou não. Então, prevenir, para nada serve, no sentido da alma e no sentido do espírito. Como dizia Cristo, que aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, veja. Aquele que não quer ver e não quer ouvir será obrigado a ver, naquele momento. Então, para nada serve antecipar. Porque, naquele momento, você arriscaria restabelecer um laço que se dissolveu por si só, em relação não a erros ou a projeções, mas, realmente, à realidade do que isso devia ser para você, para viver o que havia a viver, desapegada de todo laço e chegar à sua própria liberação. Você entende porque a maior parte dos grandes místicos, no antigo tempo, antes da descida do Espírito Santo, mesmo se, em meu caso, eu tenha sido casada, não tinha necessidade nem de filhos, nem de marido, nem de mulher, nem de pais, mesmo se eles os respeitassem. Isso participou do ponto de vista do amor, para você, apesar desse evento que você pode considerar, ainda, quando você está na pessoa, de modo nefasto e funesto, como uma liberação e uma liberdade para você, mas, também, para o outro. Você permitiu a eles tornarem-se autônomos, mesmo que através da recusa. Vá além do olhar e da primeira explicação que eu dei, correspondente à pessoa. Faça o que seu coração diz a você, faça o que você diz a si mesma e não o que eu lhe digo, porque isso concerne a pessoa. Em caso algum o amor pode ser afetado por isso, tanto o seu como o deles. Em caso algum isso pode afetar a realidade do que são, ainda, essas pessoas que estão na negação. Lembre-se de que elas devem viver a raiva, a negociação, antes de chegarem à aceitação. As trombetas representam, muito exatamente, com a consumação delas e o apelo de Maria, a aceitação diante do inevitável do que se desenrola.
Do mesmo modo que, quando se morre, quando se está encarnado, será que se preocupa, no momento em que a pessoa apaga-se, com o que vai tornar-se o que existe nesse mundo? É claro, ao nível dos mundos ilusórios do astral, você está capturada e agarrada, eu diria, pelos afetos, pelas emoções, pelos laços que você não soube desfazer. Mas o que se desenrola, hoje, é bem mais do que a morte, é a ressurreição. Isso nada tem a ver com a morte. Aí também, deixe trabalhar a inteligência da luz, deixe trabalhar o amor, que está no fundo de você e faça, naquele momento, o que lhe diz seu coração e não o que eu lhe digo. Eu lhe dou as duas vertentes da explicação. Cabe a você escolher e ver se é a pessoa que age ou se é o estado de graça que age, e se você está colocada em seu coração, naquele momento. Porque é prevenir e reforçar a realidade do que é negado, mesmo no momento em que isso se produzir, pode, igualmente, dissolver os laços do lado da pessoa que está, ainda, apegada, mesmo se ela esteja na recusa, porque, justamente, a recusa é um apego. Ou, então, será que você deixa trabalhar o amor, que põe fim a todo laço nesse mundo? Mesmo o sentido da responsabilidade em sua vida será, a um dado momento, será ignorado, o sentido de suas responsabilidades em relação aos seus filhos, que dependem, em definitivo, apenas da pessoa e da alma através dos jogos da ação e da reação. Em definitivo, o que você quer? O que você decide? Deixe falar seu coração e não me deixe mais falar em relação a isso, decida-se, você mesma, e veja de onde vem a decisão. Ela vem da pessoa? Ela vem do absoluto? Ela vem do si? Ela vem da necessidade de jogar a tríade infernal que vocês haviam nomeado algoz, a vítima e o salvador? Nada a salvar, mesmo para aquele que crê que há algo a salvar. Aquele que acreditaria salvar algo poderá salvar apenas as ilusões, quaisquer que sejam, de seu corpo, de sua pessoa, de sua vida, de seus afetos, de suas emoções, mas tudo isso não tem qualquer sentido para o absoluto. Bidi martelou-lhes isso, frequentemente, com sua força, com sua potência, mas ele fez apenas dizer a estrita verdade. Aliás, seus cientistas sabem, pertinentemente, hoje, que esse mundo é uma construção quimérica, que não tem existência e que não é real. Qualquer que seja a intensidade do sofrimento, da emoção ou do amor condicionado que é vivida, esse mundo não tem existência alguma. E, efetivamente, isso que será preciso perceber, não pelo mental, mas, sim, pela joia do coração, e é o que confere, aliás, o coração do coração. Ele a faz desaparecer a esse mundo, ele a faz desaparecer a toda a causalidade. Você deve desaparecer para todo jogo pessoal e ele a faz desaparecer, real e completamente, a ilusão desse mundo, qualquer que seja a sua materialidade. Do ponto de vista do absoluto, como do ponto de vista de seus cientistas, esse mundo é um holograma. Nem mesmo é uma matriz, é apenas um sonho, um mau sonho ou um bom sonho, mas um sonho, de qualquer modo. Então, cabe a você saber qual jogo você quer jogar. A luz, de qualquer modo, empurrará você, através da atribuição vibral e através das trombetas e do apelo de Maria, para ver, realmente, os prós e os contras da ilusão. Então, o que você aceita nutrir, o que você aceita ser, quaisquer que sejam suas obrigações, hoje, quaisquer que sejam suas filiações, você é livre, realmente, ou não. Se você é livre, então, a alegria instala-se, cada vez mais, o que quer que aconteça. Se você recusa a liberdade, então, a raiva, a negação, a emoção, a mental, mas isso não é uma punição. Isso traduz, simplesmente, sua necessidade de alma de experimentar e de explorar a consciência, em toda a liberdade, e não mais confinada, de qualquer modo. Mas nada subsistirá, de tudo que você conhece. Durante os 3 dias, isso lhes foi explicado, vocês não poderão prender-se a nada, porque nada mais existirá.
nem mestre, nem embarcação, nem Maria, nem vocês. Restará o amor, e apenas isso, sem personificação, sem marcadores de cor, sem marcadores de forma, sem marcadores de dimensão. O que você poderia chamar, do ponto de vista da pessoa, o Nyanti, o vazio. E, no entanto, se você soubesse e se vivesse isso, inteiramente, você estaria em êxtase, como eu estive, tão longo tempo. Não haverá mais qualquer jogo de papel possível, naquele momento. Haverá apenas o amor que você é. Então, se você está ocupada, naquele momento, a prender-se no que quer que seja, aos seus filhos, aos seus pais, às suas propriedades, como você quer ser amor? Mas, eu repito, mesmo se esse não é o seu caso, não há qualquer culpa a ter. Aceite, simplesmente, que sua alma tem necessidade de manifestar-se, de explorar as dimensões e de viver a consciência, mas você passará, obviamente, por esse momento. Isso foi chamado, parece-me, o juramento e a promessa. Isso foi cantado pelo arcanjo Uriel. Isso foi explicado pelos anciões e pelas estrelas, de maneira muito documentada, se posso dizer. Silêncio. Nós acolhemos, juntos, a questão que vem. Questão. Os movimentos de Lixin continuam úteis neste período. Bem amada, eu lhe responderei que é útil para aquele que tem necessidade deles e que experimenta a necessidade deles. Como determinar se a necessidade está aí? Bem, simplesmente, se você está na alegria, simplesmente, se você está no amor, não há necessidade de nada. Contudo, por vezes, é necessário estabilizar a ação de graça para estar no estado de graça. Então, naquele momento, a dança do silêncio que lhes foi comunicada, ou tudo o que você tem praticado, para alguns, há numerosos anos, pode ser praticado à vontade. Mas eu os encorajo, de qualquer forma, a praticar o caminho do amor, da humildade e da simplicidade, e deixar emanar de vocês o que vocês são, em verdade, e isso se faz sem esforço. É a alma e a pessoa que tem necessidade, por vezes, de estruturar-se antes de dissolver-se. Não se esqueça, jamais, como foi, aí também, repetido em inumeráveis reprises, de que apenas você mesmo é que pode dar o último passo, e ninguém mais, não sua pessoa, uma vez que é, justamente, ela que desaparece. É preciso, se for possível para você, abandonar-se, integralmente, à luz, no instante do sacrifício de sua pessoa, de suas emoções, de suas posses. Mas retenha, efetivamente, que é um mecanismo que surge na consciência. Você não tem necessidade de vender seus bens, de dar seus bens, de separar-se de mulher e filhos. Então, se lhe parece emergir na alegria ao praticar a dança do silêncio, então, faça-o. Mas não se esqueça de que isso será, como sempre como nossas presenças, também, o fizeram, apenas muletas, que a leva sempre mais próximo do que você é. Mas só você mesma pode descobrir o que você é. Nenhum mestre, nenhum Cristo, nenhuma vibração e nenhuma luz poderá fazê-la viver isso. Jamais. Apenas você é que pode vivê-lo, por si mesma, sacrificando-se. O sacrifício de que falo não é o sacrifício de seu corpo, o que seria uma recusa da vida, mas um sacrifício mais no sentido psicológico e espiritual. Abandone tudo o que você crê saber ao nível espiritual. Abandone o que você crê viver, mesmo na pessoa, e desapareça. E, aí, não haverá mais, jamais, o menor problema, a mínima dúvida, porque a evidência do amor será tal, que nada poderá alterá-la, mesmo a morte desse corpo, mesmo o sofrimento desse corpo, mesmo o pior dos eventos que sobrevenham à pessoa, porque a alma desapareceu e o espírito está aí, presente, inteiramente, e é o amor em manifestação, ainda, como liberado vivo.
Então sim, se você sente que há necessidade de subir suas vibrações, se você sente que há necessidade de perceber a onda de vida, o canal mariano, então sim, é claro, faça o que você sente bom naquele momento. Mas não se esqueça, jamais, que são jogos que duram apenas um tempo e que a finalidade não é fazer isso ou aquilo, mas, justamente, deixar cair isso e aquilo, mesmo nossas presenças, que apenas estão em você, você sabe. Instalemo-nos um pouco mais no coração do amor. Silêncio. Escutemos a seguinte, se quiserem. Questão: o que é que pode facilitar a reversão definitiva da alma para o espírito? Bem amada, isso se junta, em parte, ao que eu já disse, mas vou prosseguir. O sacrifício da alma, não por um ato de vontade ou um ato da pessoa, mas, sim, por um relaxamento total de todos os objetivos, de todas as esperanças, de todos os sofrimentos, não uma rejeição, que seria uma luta, mas, bem mais, o que eu nomearia uma aceitação total e incondicional, tanto do efêmero como da ilusão, porque você sabe, naquele momento, que isso dura apenas um tempo. Liberar-se, no instante presente, é não ser poluído por seu próprio passado, por seu próprio futuro, pelo que diz o corpo, pelo que dizem suas emoções, suas afeições, o que dizem seus papéis e suas funções nesse mundo. É ficar neutro e virgem de todo desejo, de todo pensamento, não como algo que seria preciso obter de disputada luta, mas como a evidência que se instala. A partir do instante em que sua consciência manifesta-se, mesmo no amor condicionado, mesmo no si, a manifestação da consciência, mesmo em seus aspectos ilimitados, mas lembre-se de que você não é, unicamente, isso, e que, ao mesmo tempo, você nada é de tudo isso. Todas as experiências, mesmo em universos ditos livres e em dimensões as mais elevadas, são inscritas em outro tempo, certamente, que não conhece nem o tempo nem o espaço, mas são inscritas, de algum modo, em uma duração. Ora, você não tem qualquer duração. Eu diria, também, não seja enganado, de qualquer forma, pelo que nós dizemos, pelo que nós trocamos. Lembre-se de que nós fazemos apenas aproximá-la de si mesma. Então, é claro, haverá múltiplas intervenções nesse mundo e, aliás, você percebe, por vezes, os contornos disso, se posso dizer, quer seja nos seres da natureza, quer seja nas formas de nuvem, quer seja em embarcações que são vistas por seus olhos ou por seus meios de observação modernos, mas tudo isso é um jogo. Você acredita, realmente, que haja algo a salvar? Você acredita que haja, realmente, uma vida a prosseguir? Você acredita, realmente, que você vai reencontrar seus filhos, seus pais? Você está, realmente, ainda apegada a tudo isso? Você é dependente de tudo isso ou você é, realmente, livre? É uma atitude interior, o que foi nomeado um posicionamento, um ponto de vista, mas não é um ponto de vista ao nível mental, e, realmente, onde você se tem. Será que você se tem na consciência manifestada, aqui como a Lourdes, ou será que você está além, realmente, de todos os jogos da consciência, além, mesmo, de suas linhagens, além, mesmo, de sua origem estelar, além, mesmo, da fonte, uma vez que você é tudo isso reunido? Mas você o vê? Você já o aceitou, unicamente? Mesmo ao nível fragmentário da pessoa, o amor não se obstrui com suporte algum, de pessoa alguma, de qualquer mundo, mesmo se os mundos, é claro, sejam lugares de manifestação da consciência absolutamente repleta de beleza, repleta de alegria, repleta de amor, também, mas são os jogos da consciência. Você não é qualquer jogo da consciência. Apreenda isso. Não para apreender-se disso, mas para preparar-se para vivê-lo, experimentá-lo. Foi dito, frequentemente, que aquilo a que você se segura, segura você. Essa é a estrita verdade.
Não segure em nada, e seja livre. Quer você seja rico, quer seja pobre, quer seja casado, quer seja só, quer seja jovem, quer seja velho, aqui você se segura. Você pode ser, enfim, vivo, sem depender do que quer que seja, de um alimento, de um exercício, do que quer que seja desse mundo. Sem rejeitar, contudo, esse mundo, é claro. Veja, realmente, com amor, com perdão, também, onde você está. Respeite o que você é aqui, mesmo na ilusão, mas saiba que você nada é de tudo isso. Tudo isso são apenas jogos, tudo isso são apenas posturas, se posso dizer, estratégias, adaptações, quer elas estejam ao nível da alma ou ao nível do corpo. Se quiser, é a mesma analogia. Eu poderia tomar o exemplo seguinte. Você conduz um automóvel que o leva de um ponto ao outro, é seu automóvel, é você que o conduz, mas, jamais, virá ao seu espírito identificar seu automóvel. Do mesmo modo, porque você quer manter identificação a um corpo, a uma consciência, a afetos. Você é bem mais do que o que você pensa viver hoje, qualquer que seja o estado de sua consciência. Silêncio. E eu prossigo. Então, é claro, há jogos úteis e há jogos fúteis. Úteis para quem? Para a pessoa, para a alma, mas não perca, jamais, de vista que nenhum jogo, mesmo útil, lhe servirá para nada, no momento vindo. Ele apenas permitiu a você aproximar-se de sua essência, e apenas você é que pode reconhecer-se. Apenas você é que pode amar-se, porque você é o amor. Silêncio. Acolhamos o que segue. Questão. O fato de muito comer é contraditório com a reversão da alma. Isso pode impedi-la. Bem amada, o corpo tem suas necessidades, a alma tem suas necessidades e o espírito tem sua evidência. Então, é claro, isso depende da pessoa. Você constatou, alguns de vocês comem mais e outros comem menos. É uma crença acreditar que o excesso de alimentos ou a insuficiência de alimentos vá mudar o que quer que seja no espírito, mesmo se seja evidente que o alimento é conforme a natureza dele, porque você sabe que existe, e isso é extremamente verdadeiro, tanto nas filosofias orientais como na Índia, existem alimentos pesados e alimentos refinados. Existem 3 classes de alimentos, então, cabe a você ver o que você come. Se você come muitos alimentos tamásicos, você vai ficar mais pesada, se você come muitos alimentos rajásicos, você vai afinar, mas isso nada tem a ver com o espírito. É evidente, e você sabe, por tê-lo vivido que, quando você jejua ou quando você come menos, você percebe, mais facilmente, as vibrações. Mas o que você não mudou uma vírgula, você continua o espírito. Simplesmente, a alma exprime-se de modo diferente, naquele momento. Então sim, é claro, do ponto de vista da pessoa, é desejável comer alimentos refinados, no sentido que elevam a vibração e a consciência. Efetivamente, para elevar as vibrações, é preferível não comer produtos mortos, animais, mas o absoluto não se importa com tudo isso. Então, atenção para não cair no excesso do quadro e no excesso de rigor ao nível da própria alma, porque o espírito livre nada tem a ver com o que entra nem com o que sai, ele não é concernido com isso. Como diria Bidi, é o saco de carne que é concernido com suas necessidades. Mas crer que, pela alimentação, pelo jejum, pela oração, você será liberada, é um insulto ao espírito. Contudo, pode ser, por vezes, útil aproximar-se da verdade. Então sim, nesses casos, como para os exercícios, como para os yogas, como para os cristais, como nossas ajudas, viva-a, mas não seja enganada, tampouco. Aí, tampouco, não seja tributária de um alimento. Não seja tributária de uma pessoa. Não seja tributária de nada nessa ilusão.
Então, é claro, a pessoa responderá que ela tem necessidade de dinheiro, que ela tem necessidade de comer, mas, novamente, são crenças. Você realmente parou de comer? Você realmente parou de ter dinheiro para ver o que ele significava? Você verificou, por si mesma, que você era livre, talvez, mais naquele momento do que anteriormente. Não, portanto, são apenas projeções. Então, é claro, há uma necessidade de refinamento na consciência humana, há uma necessidade de elevação vibratória para ao menos tocar, se posso dizer, alguns níveis, e vivê-los. Mas, depois, por que obstruir-se com tudo isso? Se você tem a impressão de que o que você come, a partir do momento em que você vive ou se influencia na qualidade vibratória, isso é verdadeiro para a pessoa, e verdadeiro, mas isso concerne, aí também, ainda uma vez, a ilusão. Em minha vida na carne, eu podia passar anos sem comer ou contentar-me, para dar prazer aos meus próximos, com uma tigela de arroz por semana e, no entanto, eu jamais emagreci. Foi, mesmo, o inverso. Então, de onde vinha esse peso que me vinha? Qual importância isso tinha? Você vê, tudo depende de onde você está, em suas crenças, no que você segue, no que você adere. Mas eu a lembro de que a alma, nos mundos livres ou o espírito nada tem a ver com essa noção de alimento. Isso pertence a esse mundo e ao seu confinamento, ou seja, o que vocês nomeiam a predação. Eu a lembro de que, mesmo os povos que estavam no intraterra, e, em especial, Ramatã e seu povo, faziam uma cerimônia por semana, com uma refeição ritual, mais do que nutricional, simplesmente, pelo prazer de fazer a festa juntos e de lembrar-se da matéria. Mas, em momento algum, isso era vital. Então, com qual objetivo você come? Com qual objetivo você não come mais? Você tem a impressão de que há, ainda, algo a refinar em você, a elevar em você. Ou você aceita, realmente, que você é perfeita, agora, de toda a eternidade? Isso é muito mais fácil agora do que anteriormente. Silêncio. Escutemos, juntos, a questão. Após um transplante cardíaco, acontece que o receptor toma uma parte da personalidade do doador. Essa permuta acontece ao nível da alma. Bem amada, a resposta está no intitulado de sua questão. Trata-se de personalidade e não de alma, mesmo se, efetivamente, tenha sido dito que a sede da alma situa-se no coração, ao mais próximo do coração. Existe, efetivamente, um átomo embrião, a gota vermelha e a gota branca, que estão no coração. Mas eu a lembro de que, se há transplante cardíaco, é que aquele que doou seu coração está morto e sua alma não está mais ali. O que se manifesta, naquele momento, é apenas a personalidade e nada mais, fragmentos de personalidade daquele que doou o coração, em caso algum, a alma. O único caso em que há troca de almas é o processo que foi nomeado Valkyrie, qualquer que seja sua natureza. Aqui, o que é concernido é, simplesmente, as memórias pessoais inscritas na célula, na carne, mas, em caso algum, a alma, e, ainda menos, o espírito. Silêncio. Acolhamos a questão seguinte. Questão: se não se sente o triângulo de fogo ou o ponto AL, como saber se a alma fez sua reversão para o espírito? Quando a alma está revertida para o espírito, mesmo se ela não esteja dissolvida, há alívio. Esse alívio produz-se em todos os sentidos do termo, e em tudo o que existe na consciência, quer concirna os laços, quer sejam os medos, quer seja o modo de apresentar-se ao mundo em seus olhos, em seus sorrisos, em seus gestos. Aquele cuja alma está revertida para o espírito não é mais atraído, eu diria, pelas vicissitudes desse mundo.
A propriedade, o sentido da posse, o sentido da apropriação, o sentido de desempenhar um papel, no sentido espiritual, é claro. Aquele cuja alma está revertida para o espírito não tem mais as mesmas necessidades, tanto ao nível fisiológico como afetivo, como relacional. Aquele cuja alma está revertida para o espírito descobre e entrevê espaços de liberdade a nenhum outro similar. As meditações fazem-se mais leves e menos obstruídas de pensamentos, de ideias, de imagens. O sono, quaisquer que sejam sua dureza e sua modificação, não é afetado pelo que quer que seja mais que não o fato de dormir. As necessidades, é claro, vitais, não são mais as mesmas. Há um desinteresse real e total da necessidade de comparar-se ou medir-se. Há cada vez menos reivindicações nesse mundo e em qualquer domínio que seja. A alma voltada para o espírito interessa-se pelo espírito, sem, contudo, renegar a matéria, e encontra o espírito tanto no fato de criar o que quer que seja como manter um jardim ou como interagir com o desconhecido que passa. Há uma revolução interior na pessoa que, eu a lembro, não a fará sair da pessoa, mas aliviará, verdadeira e concretamente, a pessoa. Os questionamentos concernirão, cada vez menos, a pessoa, mas, cada vez mais, o domínio do espírito. Os questionamentos, tanto interiores como exteriores. Na reversão da alma, efetiva e definitiva, não pode haver não percepção, no mínimo, eu diria, da porta a L, mesmo se as coroas radiantes não tenham sido vividas, mesmo se a onda de vida não seja vivida. Haverá, necessariamente, uma zona dolorosa, se posso dizer, ou sensível, acima do seio direito e, por vezes, alures, nos alojamentos antigos da alma, ou seja, ao nível do que vocês nomeiam o chakra do fígado, que corresponde ao fígado e à vesícula e, portanto, ao alojamento da alma voltada para a matéria. As emoções podem ser exacerbadas, em um primeiro tempo e, depois, elas desaparecem por si mesmas. Você é menos afetada por suas próprias reações e por suas próprias emoções, quaisquer que sejam. Você permanece, então, cada vez mais frequentemente, centrada e alinhada, sem o querer, sem o decidir. É claro, as necessidades fisiológicas, elas também, tornam-se diferentes, mas isso eu já disse. Você não está mais apegada e, sobretudo, não a si mesma, mas você respeita esse templo e esse corpo, essa carne que lhe permite manifestar-se. Mas você é cada vez menos tributária dele. Quer seja através das alegrias ou dos sofrimentos, eles não podem mais afetar, e cada vez menos, o que você é, realmente, mesmo no si. Em resumo, eu poderia dizer que a própria pessoa não pode ver-se do mesmo modo que antes de sua reversão da alma. Há, como eu disse, mudança de paradigma, mudança de prioridades. O outro torna-se mais importante do que si, aí está o sentido do sacrifício de si. Quer você queira ou não, você não é mais sensível ao outro, mas, na sede de sua consciência, o outro já é percebido como uma parte de você mesma, mesmo em sua rejeição, mesmo em sua confrontação, se posso dizer. Silêncio. Acolhamos, ainda, uma questão. As últimas chaves metatrônicas reveladas, Elohim, Nefilim, correspondem a pontos precisos no corpo físico? Sim, é claro. Mas lembre-se de que nós demos o nome das estrelas, àqueles que nós portamos. Algumas estrelas portam nomes muito ocidentais, não é? Clareza, precisão, por exemplo. Algumas estrelas foram identificadas e comunicaram o nome delas e, para outras, vocês não sabem. É claro, você pode fazer a relação entre o conjunto de chaves metatrônicas e as 12 estrelas, as 12 portas e, também, os 24 anciões, é a mesma coisa. Mas não é necessário obstruir-se com a explicação, porque ela concerne a pessoa, mesmo não a alma. A
A alma as conhece intrinsecamente. Você tem apenas que viver isso. Você pode, é claro, cantá-las. Você pode recitá-las, tal um mantra, mas você não tem necessidade de saber onde ela se situa, porque ela trabalha, nesse momento mesmo, sem qualquer intervenção de sua parte. Ela não é a mesma coisa que a ativação dos novos corpos que lhes foram explicados e ensinados pelos yogas diferentes, transmitidos por um amigo e, mesmo, para as técnicas respiratórias, por Mestre Han. Hoje, tudo isso se encontra na espontaneidade, no abandono, no sacrifício de si. Você nada poderá reter nesse nível, você poderá apenas vivê-la. Você não tem mais necessidade de sistematizar, assim como conhecer os lugares do corpo, uma vez que eles são, também, chamados a desaparecer, como eu disse anteriormente. Então, talvez, em algum tempo, um dos anciões, se ele tiver oportunidade, aceitará desvendar-lhes isso, mas não haverá nem protocolos nem yoga que serão ligados a essas novas chaves. Elas estão totalmente ativas em vocês, devido às circunstâncias da Terra, mesmo se você não o perceba ao nível vibratório, o que conduz, eu a lembro, às trombetas, e ao apelo de Maria. Existem muito numerosos pontos que lhes foram dados. Olhemos, por exemplo, o que foram nomeadas as portas. Existem, também, circuitos, se posso dizer, de linhas que religam essas portas, que constituem, mesmo, os 24 triângulos de seu corpo de existência, que se imprimem nesse corpo efêmero. Mas, do mesmo modo que vocês não têm necessidade de conhecer o nome de tal músculo de seu corpo de carne para que ele haja, exatamente, o mesmo, doravante. É claro, nós temos solicitado sua atenção e sua consciência a certo número de pontos, de estrelas, porque isso era necessário, a um dado momento, para a escala coletiva da humanidade, poder experimentar ancorar, de algum modo, nesses pontos, nessas portas, nessas estrelas, os novos corpos. Mas o espírito não tem necessidade disso. Ora, eu os lembro de que é o Espírito de verdade que chega, agora, inteiramente. Silêncio.